E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Verso 4 e último. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Levanta a tua mão, fala assim: Senhor Jesus, fala comigo essa noite. Eu vim aqui para ouvir a sua voz. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que aqui é Deus falando com Moisés no meio da sarça ardente. Deus chamou Moisés para entrar com mão forte e poderosa no Egito e resgatar o teu povo. A Bíblia nos fala que Deus ouviu o clamor do seu povo. Moisés está no deserto apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. A Bíblia nos fala que então o Senhor, interessante que no verso 2, a Bíblia nos fala: e apareceu o anjo do Senhor. Só que esse anjo do Senhor era o próprio Deus. No verso 4, a Bíblia nos mostra isso. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus. Era o Senhor que veio falar com Moisés. É interessante que todas as vezes que Deus vem falar conosco, tem algumas particularidades. Geralmente ele confirma o nome, pelo menos 2 vezes. Samuel, Samuel. Nesse caso aqui, Moisés, Moisés. Deus querendo falar com Moisés. E nós aprendemos algumas lições com a sarça. Algumas lições que eu queria passar para a igreja num culto de ceia. A sarça é um arbusto do deserto que pega fogo. E quais são essas lições que o Senhor nos ensina, a igreja do Senhor, para que nós possamos aplicá-lo e praticá-lo? E eu vejo algumas lições que a sarça, irmão Altamiro, nos ensina. Primeira lição, lição de humildade. Pastor, por que lição de humildade? Irmão, a sarça é um arbusto que não tem aparência. Deus não vai falar com Moisés e usa a oliveira, a palmeira, a videira, árvores que poderia ser uma árvore mais bonita. Mas a Bíblia nos fala que Deus vem falar com Moisés através de uma sarça, um arbusto sem aparência, contorcido, cheio de espinho, duro, rígido. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que Deus, irmão, Ele gosta da humildade. Deus não precisa de aparência, de arrogância, de prepotência. Muito pelo contrário, quando nós achamos que somos muita coisa, quando nós temos às vezes o nariz empinado, aí Deus nem se manifesta, porque Ele está dizendo: olha, onde tem outro que quer aparecer mais do que eu, que acha que é mais importante do que eu nem manifesto a minha glória. Jesus mesmo vai nos dizer, Jesus dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o maior exemplo de humildade, sendo Ele Deus, sendo Ele todo-poderoso, sendo Ele mestre. Jesus nos dá o exemplo de humildade. Bendito é
o nome do Senhor Deus. Deus não se apresenta num terremoto, Deus não se apresenta numa chuva de granizo, Deus não apresenta nem com a torrente de fogo, mas Deus vem se manifestar a Moisés através de uma árvore sem aparência algum, um arbusto chamando sarça. A humanidade, irmãos, quando nós somos humildes, a humildade nos faz parecer mais com o Senhor. Toda vez que Jesus olha para alguém que é humilde, alguém que sabe que é dependente de Deus, alguém que sabe que não é nada, Deus olha e vê o reflexo de Jesus, porque Jesus foi humilde e nos ensinou a sermos humildes. Quem é convertido, quem é cheio do Espírito Santo, ele pode até ter posse, ele pode até ter bens, mas ele não pisa em ninguém, ele não humilha ninguém, ele não maltrata ninguém, porque ele sabe que é dependente da graça de Deus, que precisa do Senhor, e nós devemos refletir esse caráter de Deus. Toda vez que Deus vê, Ana Paula, alguém humilde, Deus vê a imagem do seu próprio filho. Mas toda vez que Deus olha para alguém e vê arrogância, Deus vê a imagem do próprio diabo. Quando ele queria subir e estabelecer o seu trono junto ao do Deus Todo-Poderoso, ele queria se igualar com Deus. Ei, Deus está falando conosco, nós vamos participar da ceia, não é porque nós é bom, não é porque nós temos dons, não é porque nós sabemos fazer alguma coisa para Deus, não, é porque Deus se agradou de nós, pela tua graça, pelo teu maravilhoso amor, e nós precisamos entender e sermos cada vez mais humildes uns para com os outros. Coloca aí Filipenses 2, a partir do versículo 5. Olha o que a Bíblia nos fala acerca do Senhor Jesus. Quando a Bíblia nos diz: de sorte que haja em nós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual? Olha lá, segue. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui ele está se referindo ao diabo, que usurpou o trono. Continua, vamos até o verso 11. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Ele não quis ser Deus, humilhou, tomando forma de homem. Agora ele humilha de novo, e na forma de homem humilhou-se, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, como homem, ele ainda faz de servo, humilhou pela segunda vez. Mas olha só o que a Bíblia vai dizer: por isso também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Ei, Deus é um Deus que exalta aqueles que são humildes, mas abate aqueles que são soberbos. Deus está nos dizendo essa noite o que ele diz a Tiago, através de Tiago, quando Tiago nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Deus vos exaltará. Nós vivemos um tempo em que ninguém, irmão, quer descer, que ninguém pode se abaixar a cabeça. Nós queremos refutar, nós queremos dar o troco. Jesus está dizendo: é melhor sofrer o dano, é melhor ser humilhado, mas devemos ser humildes. Por quê? A Bíblia nos fala que Deus desceu para ouvir o clamor do seu povo. A Bíblia nos fala que Jesus desceu para você ser homem e servo. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo desceu, inaugurando a igreja,
Por que que tem hora que tem crente que não quer descer? Cutuca no seu irmão e fala assim: desce, seja humilde, seja humilde. Porque se você descer diante da ceia, diante do Senhor, um dia você vai ouvir o toque da trombeta e vai subir, vai para o céu de glória. Bendito é o nome do Senhor. Seja mais humilde. Esse dia alguém me falou assim: ah, pastor, mas fulano é crente, ele não tem nada de humildade. O problema é que tem gente, irmão, que acha que ser humilde é ser pobrinho, não ter nada, morar numa casinha. Não, isso não tem nada a ver com humildade, irmão. Que tem muita gente pobrinha, que mora numa casinha, que é arrogante, ignorante e soberbo. E tem muita gente que mora em palácio, que tem humildade, que sabe que é dependente da graça de Deus. Primeira lição, humildade. Segunda lição, pastor, exclusividade. Por quê, pastor? A sarça é uma madeira que não aceita ser talhada. A sarça é uma madeira dura, rígida, igual nós. A sarça era cheia de nó, espinho. Não tinha jeito de fazer ídolos através da madeira da sarça. O que Jesus está nos dizendo? Ei, Deus não compartilha a nossa alma com ninguém. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 6:24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque senão vai amar a um e aborrecer ao outro. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Êxodo capítulo 20, verso 3, aliás, a Bíblia vai nos dizer: não toma outros deuses diante de mim. Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Josué 24:15, Deus vai falar através de Josué: decidi hoje a quem deve servir, se ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos amorreus. Mas Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Exclusividade. Elias lá no monte, 1 Reis 18:26 ou 21, a Bíblia nos fala que quando ali Elias está ali, ele vai dizer: decida a quem vai servir, é a Deus de Baal, ao Deus Todo-Poderoso. Se vai servir a Baal, segue ele. Mas se vai servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, serve ao Senhor. Ei, Deus está nos dizendo: não tem jeito de ser crente dentro da igreja e crente lá, e do mundo lá fora. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer você por inteiro. Deus está dizendo assim: não tem jeito de ir para o inferno e para o céu ao mesmo tempo. Ou você vai para o inferno, ou você está indo para o céu. Não tem jeito de você ser igreja e mundo ao mesmo tempo. Ou você é igreja, ou você é do mundo. Deus está dizendo hoje: ou você é noiva do Cordeiro, ou você é prostituta. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma noiva exclusiva minha, que me adora, que me serve, que me glorifica. Aonde está essa noiva? Aonde está a noiva que vai morar no céu? Então adora o nome de Jesus. Exclusividade. Interessante que tem gente que tem exclusividade pelo time, irmão. Ele não troca o time dele de jeito nenhum. Se o Flamengo ganhar e você chegar no Vascaíno e falar: veste a camisa do Vasco, irmão, ele não veste de jeito nenhum, né? Vocês sabem disso. Tem mulher que não faz a unhas com a outra, só sai que for com aquela. Só abastece se for num posto tal. Tem até gente que não troca o partido político dele por nada. Tem gente que só anda de uma marca de carro. Já viu? Tem ou não tem? Só compra roupa se for daquela marca. E por que tem gente que não faz da igreja exclusividade?
faz um bico da igreja. Não, eu vou na escola bíblica, se der. Não, eu vou dizimar, se der. Não, é se sobrar, né? Nem não sobra. Não, eu vou no culto de terça-feira. Não, a reunião de obreiro é se tiver jeito. E Jesus está dizendo, ei, não é bem assim não. Ah, mas eu não consigo ir, pastor. Não é porque você não coloca como prioridade. Faz que é prioridade para você ver se você não vai. Buscai as coisas do céu em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando, eu te escolhi, eu desci, eu morri, foi por você, eu não divido você com ninguém. Você, igreja, é minha, você pertence ao céu. Aqui você é peregrino, aqui vai passar, mas você é exclusivo, você tem dono, você é do Senhor Jesus. E tanto é, irmão, que o diabo é doidinho para te ter, doidinho para tragar sua alma, mas você tem um valor, e você não foi comprado com ouro e prata, que é perecível, não. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro, aleluia. Há uma marca do sangue em você. Você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Não brinca de ser crente, seja crente de verdade. Jesus está voltando e eu e você tem que estar pronto. Oremagai, xalamandorai. Valorize a sua chamada, valorize o seu ministério. Não pode uma árvore dar fruto bom e ruim ao mesmo tempo. Não pode uma água ser doce e amarga ao mesmo tempo. Ou você é bom ou você é ruim. Uma língua não pode proferir bênção e maldição ao mesmo tempo. Ou você é bênção ou você é maldição. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Não tem meio termo não, irmão. Ou eu estou caminhando para o inferno, ou eu estou caminhando para o céu. Quem está caminhando para o céu aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem é propriedade exclusiva do Senhor? Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos para o céu. Nós servimos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Bate no peito assim, ó, bate. Fala assim, eu tenho um dono. Eu sou do Senhor Jesus. Glorifica o nome dele, glorifica. Talvez o diabo fale que você não presta. Talvez o diabo fale que você não serve. Talvez o diabo fale que você não está adiantando nada, você não serve para nada. Mas Jesus está dizendo, eu te comprei. Para mim você serve. Você é particularidade do Senhor. Primeira lição, humildade. Segunda, exclusividade. Terceira, pastor, diga comigo assim, ó, pureza. Terceira lição que a sarça nos ensina, pureza. A sarça era o único arbusto que não assentava passarinho nela, por causa dos espinhos. Aonde assenta passarinho, você sabe como é que fica a coisa, é ou não é? Deus está falando, eu vou manifestar em algo que seja puro. Por mais que tenha espinho, por mais que é duro, é nós. Natureza ruim, cheio de nó, difícil de lidar. Mas eu só me manifesto em quem é puro. Pureza. Ninguém verá a Deus se não for limpo de mãos e de coração. Aqui está falando de santificação. Tanto é que ele aparece em fogo. Fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Mas o fogo, ele tem algumas propriedades. Quais? Ele queima, ele depura o que não presta, ele queima as escórias, ele queima para purificar o ouro, a prata e deixar limpo. Pureza, limpeza, purifica, tira a sujeira, tira o ódio do coração, a raiva, a imoralidade, a promiscuidade, a mentira,
a soberba, tira a fofoca, o mal para o irmão. Não, eu posso até ser árvore ruim, eu posso até ser uma sarça, mas eu quero que faça morada em mim o Espírito Santo, o fogo do Espírito. Quando eu estiver fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, o fogo do Espírito me indica, fala comigo, mas eu quero ser puro diante do Senhor. Eu não quero que aqui, Paulo vai escrever aos Efésios, ele fala: vós sois morada de Deus, o Espírito Santo habita em você, ele mora em você. É por isso, hoje, dia dos pais, fui almoçar com meu avô, meu pai, o meu primo que é médico estava lá. Aí, geralmente, não é todos não, mas geralmente quem tem dinheiro, eles acham que não precisa de Deus. Na hora da oração, ele ridicularizando a oração, irmão. Como é que pode? Aí, bebendo o tempo todo. Ele falou para mim: bebe um pouquinho, né? Sempre tem, né? Eu falei: eu não preciso disso para ser alegre. Ah, por quê? Eu falei: porque eu já tenho Jesus. Ele falou assim: mas eles é engraçado, eles acham que sabem mais de Bíblia que nós. Ele falou: mas na Bíblia tinha muito, Jesus multiplicou água em vinho. Eu falei: você entende medicina, de Bíblia você deixa comigo. Eu falei: era um vinho mesclado, não tinha fermentação. Você quer destruir o Espírito Santo, achando que não tem problema fumar, morada do Espírito Santo, que tem problema beber, ficar colocando o olho naquilo que é impuro, desejando as coisas que não é pura. Você tem coragem de morar numa casa cheia de rato, cheia de barata, de morcego, de lacraia, de bicho andando assim, daqueles da lavagem? Você tem coragem de morar? Você mora numa casa assim? Mora? Hã? Quem que aqui que mora? Tem coragem? Levanta. Hã? E por que você acha que o Espírito Santo tem que morar num ambiente sujo, impuro? Não, mas essa noite nós vamos participar da ceia. É porque o fogo do Espírito Santo me purifica, me limpa. Eu sou do Senhor e eu não quero ter mal, sujeira na minha vida. Dedicação ao Senhor, consagrado ao Senhor. Inclusive, esses dias eu até anotei aqui para não esquecer. Nós já vamos para a ceia. Irmão, eu não acredito que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Não acredito. Ah, pastor, mas de vez em quando uns ficam. Não, se ele não tiver o Espírito Santo, fica. Mas é impossível, irmão, um demônio entrar aonde o Espírito Santo está, ué. Senão o demônio é maior do que o Espírito Santo. Hã? Se eu estiver errado, para me corrigir. Ah, mas fulano ficou endemoniado. Pois é porque ele não tinha a presença do Espírito Santo, a casa estava suja. E quem entra em casa suja é o demônio, é o inimigo. Mas nós, que somos morada de Deus, quem faz morada em nós é o Deus da luz, é o Deus que é santo, 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 grandioso é o Senhor. É impossível o demônio ter poder sobre um crente que vive uma vida santa e é cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, irmão? O diabo pode até tentar, mas quando ele vai lá, ele fala: opa, aqui já tem um que é maior do que eu habitando nele. Eu não dou conta de entrar, porque ali mora o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Primeira lição, humildade. Segunda, exclusividade. Terceira, pureza. Quarta lição e última para nós participar da ceia: espinhos. A sarça tinha espinhos. Deus queria falar para Moisés: Moisés, a sarça, se você enfiar a mão dentro dela, você até entra fácil a mão, porque os espinhos é para dentro, assim, é voltado. Mas quando você for tirar, os espinhos te cortam tudo. Deus estava falando assim: o meu povo entrar no Egito entrou 70, foi até fácil. Mas agora para sair, vai ter sangue, vai ter praga, vai ter sofrimento. O que é que Deus quer dizer com isso? Irmão, essa teologia de prosperidade, Jaciel, que diz que vem ser crente, você não vai sofrer mais, não vai ter dor, não vai ter noite mal dormida.
Mentira, irmão. Talvez depois que nós entregou nossa vida para Jesus, as perseguições até aumentou. Porque a própria Bíblia nos fala que nós padeceremos por ser fiel a Jesus. Ou você, quem que é crente aqui nunca está sofrendo dor, preocupação, problema, luta, provação? Tem alguém? Tem alguém? De certa maneira, todos nós temos os espinhos. Espinho fala de dor, de sofrimento, de cicatrizes. Tem que parar de pensar, irmão, que aqui na terra é nosso descanso. Ah, pastor, mas eu estou crente, eu estou sofrendo uma luta, eu estou sofrendo uma perseguição, uma dor, uma enfermidade, um sofrimento. Pastor, não estou aguentando mais a provação, o levante do diabo. Pois é, meu filho, é justamente porque você é crente, é santo, é puro, está buscando a presença do Senhor, que o inferno se levanta contra você, que peleja contra você. Mas fica tranquilo, tem um que é maior do que todos, que está do teu lado, que pleiteia a tua causa, que defende você, que está com você e que vai te levar para o céu. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento. Aqui nós somos só peregrino, viajante. Mas deixa eu te falar uma coisa. As cicatrizes que você tem não é para te envergonhar. As cicatrizes que você carrega são marcas dos invernos que você passou, e Deus te guardou e te protegeu e te livrou. Você olha para a cicatriz e fala: ei, mas foi o Senhor que estava comigo. Eu olho para a cicatriz e falo: mas eu aprendi. Eu olho para a cicatriz e vejo que não é vergonha, mas são marcas que trago no corpo por servir o Senhor Jesus com fidelidade. O próprio apóstolo Paulo disse: eu trago nos corpos as marcas do meu Senhor. As derrotas, irmãos, que tem hora que vale mais do que as vitórias. Se Deus te desse só vitória, irmão, você não aprendia nada. É ou não é? As derrotas, Deus sabe utilizar elas para o cumprimento de um propósito. As dores. Tem uns crentes que hora vem falar comigo assustado, porque está passando uma luta. Jesus disse que no mundo tereis, mas tende o quê? Eu venci o, e você também vai? Glória a Deus por isso. Fica de pé. Fica de pé. Os obreiros já preparam para ministrar a ceia. O Edes vem fazer a leitura da ceia daqui a pouquinho, Edes, do texto bíblico. Pode ler na minha versão. Escuta isso aqui, ó. Você sabia esse carvão, esse grafite que você tem na ponta do lápis? Qual a diferença desse carvão que está na ponta do lápis e um diamante que vale $1 milhão? Sendo que é o mesmo elemento químico, a mesma substância desse grafite que está na ponta do lápis, que a gente usa aí para fazer a continha de matemática. É a mesma substância que tem num diamante de $1 milhão. Sabe qual que é a diferença que faz um ser tão valioso e o outro quase não valer quase nada? A diferença é a pressão que a grafite sofre. A da ponta do lápis para um diamante, a do diamante sofre uma pressão maior, 60 mil vezes a mais. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Quanto mais pressão você sofre, mais valioso você se torna. Vou dizer de novo: quanto mais pressão você sofre, mais valioso você se torna. Você é valioso para o Senhor Jesus. Tem Spinklet, tem dor, mas você é pedra preciosa. Está tendo pressão, quanto mais te bate, mais Jesus fala: para mim é importante, para mim tem um valor.